Olá a todos, eu sou o Lucas Bittencourt, coordenador do Centro de Estágio e Empregabilidade da Faculdade Arnaldo e venho com mais um Conexão Carreira para vocês. Hoje, pessoal, a gente vai continuar falando sobre LinkedIn. Eu falo continuar conversando, continuar falando sobre LinkedIn, que quem já acompanhou a nossa primeira temporada do Conexão Carreira sabe que a gente teve aqui um primeiro encontro onde a gente falou sobre LinkedIn, onde a gente trouxe algumas informações básicas ali no que diz respeito à parte da descrição do profissional, das atividades. E os pedidos foram tantos acerca de uma parte 2 sobre o LinkedIn que a gente está cumprindo aí com o prometido e trazendo essa parte 2 sobre o LinkedIn. E é claro que para falar sobre isso, sobre esse assunto tão pedido, tão discutido, trago novamente aqui Gutenberg Fernandes, que é, né, o Gutenberg, você é administrador especialista em gestão de pessoas, né? Fiquei perdido até um pouco aqui na apresentação, mas o Gutenberg já é de casa, já está aqui novamente com a gente, né? Já participou da nossa primeira temporada e está aqui na segunda temporada. Então, Gutenberg, muito obrigado por ter aceito o convite de voltar e vir conversar com a gente aqui um pouco mais, né, sobre o LinkedIn. Maravilha, Lucas. Obrigado mais uma vez, bom rever todos, né? E aí é um tema que realmente não se esgota. Não. Se deixar, a gente fica falando o tempo todo de LinkedIn, porque realmente, todo mundo, quando alguém me pergunta assim, o que é o LinkedIn? Eu falei, LinkedIn é vida para a carreira profissional. Claro. Né? E a gente pode dizer que a gente vai fazer o lado B do LinkedIn aqui hoje. Então vamos já começar, né? Vamos começar aqui falando, como eu disse, quem está nos acompanhando não assistiu ao nosso lado A, vai lá, né, assiste o lado A também para poder acompanhar tudo que a gente está falando aqui e dar continuidade, né, a esse nosso bate-papo. E aí, no nosso primeiro encontro, a gente falou muito sobre aquela parte da descrição, do nome do profissional lá dentro do LinkedIn, aquelas informações iniciais. Quais outras, né, funcionalidades o LinkedIn pode trazer, além daquilo que a gente pode nomear como informações básicas? Né? Porque aquilo que a gente comentou foi acerca das informações mais básicas, né? O nome, a descrição, né, com relação às principais habilidades que a pessoa tem, o título. Ok. Agora, quais outras funcionalidades que a gente pode apresentar ali no LinkedIn? Perfeito, Lucas. E esse é um fator decisivo para tornar o seu perfil no LinkedIn mais atrativo e mais visual também. Né? Porque basicamente o que a gente falou realmente foi o básico. É, né? O básico, é a capa, né? É a capa. Agora a gente está, vamos dizer, dando um incremento, né? Trazendo um diferencial. Isso. E um ponto muito importante quando a gente quer dizer assim, como que eu sei que é a capa do meu perfil no LinkedIn? É justamente aquela primeira parte que você vê em que o próprio LinkedIn esconde algumas informações, que é isso que a gente vai falar aqui do lado B, né? Então, o primeiro ponto assim, que a gente pode dizer sobre o lado B, eu gosto muito de citar isso, é colocar a informação das formações de maneira correta. Quando o recrutador vai lá no LinkedIn e ele vai passando pelas suas informações, pelas suas experiências profissionais, quando ele chega lá embaixo, tem as formações. E as pessoas não colocam de maneira correta. É incrível isso, assim, né? E isso é um fator decisivo. Primeiro, não coloca o nome da escola correto. Então pode ser a escola, a faculdade ou o curso técnico que seja. E aí é uma dica muito importante para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, professor Lucas. A maioria, pode ser assim que 99% das instituições, seja de ensino superior, de ensino técnico, ela tem também uma página no LinkedIn, porque ela quer gerar engajamento também, né? E aí, quando eu coloco a informação correta, vem o ícone, né? A logozinha da instituição. O que eu vejo muito, até enquanto recrutador, é o seguinte, o candidato fez um curso técnico numa escola tal. Eu sei que essa escola tem a página, mas ele escreve de maneira errada. E não consegue encontrar lá dentro do sistema aquele ícone daquela página da instituição. Né? E aí, olha que importante a importância de ter essa informação correta. Quando um recrutador, por exemplo, fala, eu quero um egresso ou um estudante do curso técnico em mecânica da escola X. O que ele pode fazer também? Ele vai lá na escola X.
e ver quem são os egressos ou os estudantes dessa escola. Se eu não tiver feito corretamente essa conexão, ele nunca vai me achar. E aí me pergunta, professor Gutenberg, nunca me acham. Claro, a informação está errada. Eu busco pelo perfil e busco pela escola também. Então, aquele ícone que a pessoa coloca com relação à sua formação, ele é responsável por fazer uma conexão já com os egressos daquele local. E é isso que você está explicando, que às vezes o recrutador, ele busca pelos egressos do local. Se você colocou o ícone correto dentro do seu LinkedIn, você está conectado como egresso daquela instituição. Caso você não tenha colocado, você está perdido no mundo de milhões dentro ali do LinkedIn. Né? E é por isso que a gente sempre fala, por que alguns têm assertividade e outros não? É uma informação boba, básica, mas no dia a dia lá a pessoa às vezes vai cadastrar o currículo ou o perfil, não percebe isso. E não tem esse cuidado também, sabe, Lucas, assim, de perceber assim, deixa eu ver se a escola que eu estudei tem o perfil. Deixa eu fazer as conexões adequadas. Deixa eu colocar a informação correta, né? Então, isso é muito importante, porque já faz um filtro geral ali diante do que você está procurando. E com relação a você está falando, você começou até dando um exemplo aí, falando de uma escola. Eu já vi pessoas que falam assim, o que interessa, na verdade, no meio profissional é saber onde que eu formei como profissional. E a pessoa começa a sua vida profissional a partir ali da graduação na faculdade X, Y. É o aconselhável que a pessoa coloque desta forma, ou é aconselhável que, olha, eu estudei, eu vou falar Lucas, eu estudei no Colégio Bituruna, lá em Governador Valadares, fiz curso de idioma, né, lá na escola tal. O que seria aconselhável? Ter todas essas formações, desde lá do seu ensino fundamental, ensino médio, ou a gente poderia, sim, só colocar aqui a minha formação a partir da minha graduação, mestrado e ponto final. Perfeito. Tem 2 pontos muito importantes aí, professor Lucas. O primeiro que o LinkedIn ele é um currículo vivo. Então, diferente dos outros currículos, a gente pode colocar toda a nossa trajetória ali, né? Desde do ensino, vamos dizer, do ensino fundamental, o básico, né? As escolas que a gente participou, o técnico e ali caminhando adiante até a sua formação atual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nem todas as escolas que a gente fez a nossa formação básica não tem perfis. Então, a dica é, se a escola tem o perfil, coloque. Se não tem, não sugiro colocar. Por quê? Vai ficar aquele gap ali sem essa conexão sem com a conexão. O local. Por exemplo, a escola, eu fiz um curso técnico, mas essa escola é muito antiga, não tem o perfil, né? Até visualmente fica feio. Porque todos vai ter ali, né? Aquele ícone vai ficar faltando. A logo, né? Porque o recrutador, ele vai ver a escola que você estudou. Se você coloca, ele vai ver. Então, se eu coloquei que eu estudei na escola X, ele vai tentar clicar lá. Deixa eu ver onde é essa escola X. Deixa eu ver quem formou lá. Não é? Então, se não tem, não precisa colocar, tá? Se tem, sim. E eu já vi ótimos exemplos, assim, até exemplos famosos, né? Claro, cada um em sua área. Outro dia, um dos meus lazeres é ficar analisando o perfil das pessoas, né? Eu estava vendo um perfil lá super famoso de um engenheiro e tal. Ele colocou, a escola tinha, né? Desde o ensino fundamental, passando pelo médio, curso técnico que ele fez nos anos 80, e foi subindo assim. Você percebe o quê? Primeiro, a pessoa tem, né, orgulho da trajetória, né? E coloca essas conexões das escolas que ele estudou. Então isso é muito legal. E além de ser muito interessante, que fica um perfil completo, você abarca um outro tema muito importante, que é as conexões. Se eu coloco que eu estudei na escola X, outras pessoas que estudaram na escola X também vão ficar aparecendo para mim no meu feed, nas minhas sugestões de amizades, dentro do perfil, sabe? É muito interessante. Às vezes você estudou com alguém na faculdade que você nem lembra, né, e tal. E aí, por estar na mesma comunidade enquanto escola, aparece lá. Poxa, estudei com o Lucas lá em 2003, deixa eu fazer uma conexão com ele. Né? E aí o network vai caminhando, né? Sim. E além dessa parte, né, dessa funcionalidade, que é as informações com relação à formação. Isso. Alguma outra? Outra, ótimo. Então, ainda dentro da formação, e é uma outra dica valiosa. Dica 3, eu acho já. Dica 3. Você colocou a sua formação e dentro do cadastro do LinkedIn tem uma opção de você colocar atividades.
Então, imagina, você fez o curso técnico e apresentou um projeto. As escolas, as faculdades sempre têm, né? Os projetos integradores, projeto interdisciplinar. Coloquem isso na formação. Por quê? Isso mostra a sua trajetória dentro da formação. Então, fiz o curso técnico em mecânica. Poxa, você fez projetos lá, com certeza. Coloca. Então, na descrição dessas atividades, você pode colocar. Apresentei um projeto de manutenção mecânica no ano tal, receber o prêmio tal. Entendi. Então, na parte ali de formação... Da formação tem mesmo. ali o espaço de atividades e a pessoa incluir aquilo que foi sendo feito e realizado de atividade naquela formação. Exato. Então, você vai pegar as atividades que você considera que mais se destacou, né? Então, um exemplo, numa formação mais técnica e universitária, a gente sempre tem os projetos. Eu acho muito interessante colocar. Primeiro, né, demonstra que você tem uma aderência na sua formação. E segundo, para o recrutador, é muito legal saber o que essa pessoa fez além da formação, que é muita coisa. Aquela né? formação técnica mesmo, o que ele foi fazendo ao longo da trajetória, né? O que de projeto ela fez? Teve um perfil que eu vi outro dia que eu achei muito interessante. Ele colocou assim: participei do grupo de física. Fui monitor de matemática. Isso é muito legal. Se você é um monitor de matemática, duas observações para o recrutador que é muito importante. Primeiro, né, conhecimento da matemática. Então, olha a informação que ele está passando. Segundo, olha, ele tem autonomia, tem status de liderança. Né? Para você ser um monitor, você tem que ter todo esse arcabouço da liderança também, que é importante. Olha o olhar do recrutador numa simples informação. Que a gente no dia a dia não percebe. Sim, sim. Né? Faz muito sentido e é muito legal. Tem uma pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né? É uma observação que eu faço exatamente sobre isso que você está falando, né? Muitos alunos nossos hoje desenvolvem projeto de extensão, projeto de iniciação científica, produzem artigos, né, durante a graduação. E eu tenho certeza que eles devem ter muitas dúvidas com relação a onde que ali no LinkedIn eu vou colocar isso. Eu escrevi um artigo, né? Onde que eu coloco isso? Eu participei de um grupo de estudo, eu fui monitor, eu, né, desenvolvi um projeto de extensão, eu desenvolvi um projeto de iniciação científica, né? A gente tem o currículo Lattes, que no currículo Lattes, obviamente, isso já fica muito claro, evidente, essas produções, porque o currículo Lattes ele é voltado totalmente para a parte acadêmica, né? Então, isso fica muito claro. Só que quando vai para um LinkedIn, eu tenho certeza. Eu falo isso porque, por exemplo, eu como professor, eu não sabia disso. E é óbvio, eu como professor, eu não tenho problema nenhum em colocar essas informações no currículo Lattes, que é totalmente voltado para o lado acadêmico. Porque lá já fica produções, participação de banca, né, e tudo mais, artigos, então já tem a parte separada. Agora, no LinkedIn, você está dizendo, então, que existe como a gente inserir essas informações. Exato. E é o legal que você vai colocar essas informações direcionadas para cada formação sua. Hein? Então, se eu fiz lá o curso técnico, vamos pegar a partir daqui, né? Então, você pode colocar ali, colocou o nome da escola, ano de formação, nome correto do curso. Estou frisando muito disso porque as pessoas não colocam as informações corretas, né? Tentar não abreviar, isso é uma outra coisa. Coloca o nome do curso correto, técnico em mecânica. Os tecnólogos, por exemplo, têm muita dificuldade de colocar o nome completo. Põe que você fez o tecnólogo em gestão de recursos humanos. Né? Coloca só recursos humanos. Né? Ou põe o tech, que confunde com o técnico. Né? E o tecnólogo é uma formação superior, então coloca o nome correto, completo. Né? E aí logo abaixo tem uma caixinha, atividades desenvolvidas. E lá você vai colocar. É isso. Participei do grupo de estudo, apresentei o trabalho, apresentei o TCC, projeto de extensão, e é livre. Então você vai colocando ali, né, as informações, coloca o ano também. É muito importante. Como eu disse, é uma maneira também do recrutador avaliar a sua possível candidatura, por exemplo, né?
Claro, que você falou a questão das atividades que você desenvolveu, em cima das atividades, né? O próprio recrutador pode ver se a pessoa tem ali um espírito de liderança, se a pessoa já desenvolveu algumas ações que vão ser importantes para dentro daquela empresa. Então, de fato, eu vejo como algo que é um diferencial, realmente. Um exemplo, né? Eu sei que é uma demanda muito pesada para os alunos do ensino superior, que são os próprios projetos do curso como um todo, né? Então, também sou da área acadêmica, eu vejo que a cada período ele tem que apresentar um projeto, dependendo do curso e tudo mais. Então, quando um aluno coloca, ou um formando coloca que participou de um projeto, o recrutador avalia ali várias questões comportamentais que são inerentes a um trabalho em grupo, por exemplo, né? Pode dizer, por exemplo, gestão do tempo, a gente analisa, a própria gestão da equipe, né? A entrega do projeto. Então, assim, quanto mais informação você puder colocar, melhor. Porque a gente, enquanto recrutador, a gente consegue ter uma análise do perfil mais aprofundada, sabe? Essa parte, a gente está falando ali do LinkedIn com formação. Fechamos essa parte? Fechamos. Alguma outra dica que a gente poderia utilizar? Alguma outra funcionalidade ali do LinkedIn Perfeito. a nosso favor? Temos. Aí vamos seguir o próprio exemplo, né, da página. Então, a gente passou pelas experiências, passamos pela formação. Logo depois, professor Lucas, tem uma outra aba que ela não aparece, a gente tem que adicionar, que é, primeiro, os trabalhos voluntários. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, né? Importantíssimo no dia de hoje. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, de vários, esses temas tão emergentes, né? Quando a gente coloca que você faz um trabalho voluntário, isso para algumas empresas deveria ser para todas, né? Mas para algumas empresas tem um valor muito importante no processo seletivo. Mas tem aumentado também, né? Muito, tem aumentado. Que bom que as empresas têm percebido isso, sabe? E aí é uma das maneiras da gente também aproveitar o LinkedIn. Então lá tem uma parte de trabalhos voluntários. Aí, pergunta... Você falou que essa parte ela fica meio oculta? Ela fica oculta, né? Então, você tem que ir lá em cima, na parte dos... Logo depois do título, tem 3 pontinhos, você vai clicar lá e vai adicionar. Logo quando a gente clica, aparecem as opções. Trabalho voluntário, cursos, publicações... Então, é algo que a própria pessoa, ela tem que adicionar à sua página. Ela não é tem algo que não fica aparece. de forma já permanente ali. Exato. Se a gente, se a gente fosse colocar tudo que o LinkedIn realmente tem, tinha que ter o lado C. A gente ia precisar de muito mais, né? Esse exemplo é ótimo. Quando a gente clica lá, um problema, uma dúvida que sempre tem quando me procuram para falar sobre o LinkedIn. Professor, eu fiz um curso de Excel avançado, onde eu coloco? Realmente, na página inicial do LinkedIn não tem como colocar. Você tem que adicionar esse campo como trabalho voluntário. Então, ali do lado... Do lado, 3 pontinhos, adicionar. Aí vai adicionar e já aparecem essas possibilidades. Já aparecem as possibilidades, né? Por exemplo, tem premiações, trabalho voluntário, como a gente vai falar agora, cursos extras, que não são os cursos formais, né? Cursos extras, Excel, sei lá, qualquer outro tipo, Office, programação que eu fiz, então eu coloco lá. Mas aí a gente vai chegar nessa parte. Vamos falar do trabalho voluntário. Lá vai abrir um campo simples, que é a entidade que você está colocando esse trabalho voluntário. Aí é o legal porque essa entidade ela não puxa. Então, olha que interessante. Por quê? O LinkedIn já percebeu que nem todas as ONGs ou um trabalho voluntário que você vai fazer, a ONG tem esse perfil, né? Imagina, eu faço um trabalho voluntário na minha igreja do bairro. Paróquias são lá não sei das quantas. Né? Não vai ter. Então, você vai colocar lá, colocar o nome direitinho e vai colocar o que você faz. Ah, Gutenberg, o que eu coloco? O que você faz. Qual que é o seu trabalho voluntário? Ah, é servir a sopa no domingo para pessoas carentes. Vai colocar lá. Projeto de distribuição de sopa para pessoas carentes no domingo na paróquia tal, né? Para além de ser uma informação uma ação muito importante para a sociedade, para você também.
Porque você vai demonstrar para o mercado ali no seu LinkedIn de que, para além de um currículo profissional, você tem essas aderências, né? Que a gente pode dizer que são as socioemocionais. Né? O que a gente fala muito hoje no mercado de trabalho, né? Das habilidades socioafetivas, né? A questão de habilidades, competências, né? Então, você está colocando um ponto que eu não fazia ideia dentro do LinkedIn que a gente poderia inserir. Exato. Teve uma turma uma vez que eu fui falar sobre isso, aí a menina levantou e falou assim, eu faço um trabalho na igreja. Entra, claro que entra. Qual que é seu papel? Eu sou líder de jovens. Maravilha, né? Líder de jovens. O que você faz? Você lidera os jovens, você tem uma programação. O importante é detalhar isso. O recrutador, quando vai pegar, vai entender, vai fazer essas conexões. Não é? Eu não quero saber se é da igreja A, da igreja B, da ONG e tal. Eu quero saber o que você faz para mudar aquela realidade, claro, e o que isso agrega no seu perfil profissional. Agora, você está comentando que nessa parte, diferente lá da parte da formação, né, que a gente tinha comentado anteriormente, onde quando você coloca o nome do local que você formou, é feita essa conexão, né, quando você coloca o nome com o próprio local, com a página do próprio local. Nessa do trabalho voluntário já não faz, já não puxa. Faz. Né? Justamente por isso, né? Porque tem muitos locais que não tem. Nem tem, né? Às vezes até o próprio candidato que tem o perfil faz um trabalho voluntário por ele mesmo, né? Imaginar, eu dou aulas de matemática para uma comunidade tal, eu mesmo dou. Você põe só o nome do seu projeto, aula de matemática para a comunidade tal, ali você coloca, desde o ano de 2019, leciono para crianças com reforço de matemática e tal. Então, é isso, né? Olha que interessante, Lucas, assim, você percebe uma rede extremamente profissional ter essas lacunas para que você preencha. Que é isso que a gente fala cada vez mais, né? O profissional tem que ser integral. Não é só a matemática, não é só o computador, é o que você faz para além do seu currículo, né? O que você contribui para a sociedade. Não é à toa que aquilo está ali, né? Não é à toa. Então, usem e abusem daquilo, né? Isso que a gente tá falando. Hoje a gente comenta tanto sobre, né, a apresentação de um profissional, não apenas ele se preocupar com a questão da formação técnica, mas se preocupar com todos esses outros aspectos que estão em volta dessa formação técnica, que está aí o LinkedIn, ele está cumprindo esse papel, porque ali você se apresenta, tem a formação técnica, mas você está deixando muito claro para a gente que todos esses outros fatores que vão além da formação técnica, o LinkedIn já te permite inserir, já permite colocar, né? Exato. Aí, então, é importante, a dica, trabalho voluntário, coloque lá. É importante ter no currículo. Né? E aí, entrando novamente nesse caminho, né? O candidato vai clicar lá, o candidato, fica na cabeça do candidato, mas o perfil, né? A pessoa vai clicar lá nos 3 pontinhos e aí vai inserir cursos. Não é a formação, porque ela já está lá estabelecida na primeira página do LinkedIn. Então, a gente vai criar uma outra aba que é de cursos. E aí, outra pergunta. Coloco todos os cursos? Principalmente, se puder, coloque tudo. Lembrando, o LinkedIn é um currículo vivo. O recrutador que vai no LinkedIn, ele não está preocupado como um recrutador que recebe um currículo convencional. O que é disso, né? Sou um recrutador, recebo um currículo convencional, as informações têm que estar ali muito diretas. É o que a gente sempre ouve, né? Tentar ser mais resumido, né? Ser mais sucinto. Diz que em 5 segundos o recrutador já faz uma leitura ali do seu currículo. No LinkedIn é diferente. E o perfil do recrutador do LinkedIn também é diferente. Quando eu clico lá no seu perfil, professor Lucas, eu vou saber quem que você segue, as empresas que você segue, o que é que você tem publicado ultimamente, o que é que você tem curtido, né? Então, cuidado com as polêmicas, né? O LinkedIn está virando um ambiente de muita polêmica, né? Tem que tomar cuidado. Eu quero saber, então, o que é que você faz além do LinkedIn? Você faz trabalho voluntário? Você faz algum outro curso que não está aqui? Né? Então, isso tem que ficar muito claro para quem está montando o LinkedIn, para não acabar de vez com esse medo.
o perfil do recrutador do LinkedIn é diferente do perfil do recrutador do currículo convencional. Isso é importantíssimo, porque, volto a frisar nesse ponto, porque a gente sempre ouve falar isso, né? Você vai mandar o currículo para aquele local, tenta resumir, fazer o currículo o mais resumido possível. E aí, quando a gente está falando aqui, eu tenho certeza que alguém pode estar nos acompanhando e falar assim, peraí, eu estou perdido. Porque eu ouço falar que eu tenho que apresentar um currículo mais resumido possível. Não pode ter 2 páginas no máximo. Exatamente. E agora está sendo passada a informação para mim de que quanto mais informações eu colocar, melhor. Então, é entender, né, que a gente está também trabalhando com tipos de recrutadores diferentes. Né? Estamos em meios diferentes e tipos de recrutadores diferentes que vão fazer análises diferentes naquele recrutamento. Né? Exato. E aí eu tenho uma grata surpresa, porque cada vez mais os recrutadores estão indo no LinkedIn. Cada vez mais, professor Lucas, está acabando essa entrega do currículo. Então, no meio profissional, eu divulgo a vaga, falo assim, me passa seu LinkedIn. Semana passada eu ouvi isso. Eu ouvi uma pessoa falando, né, que ia entregar currículo em determinadas instituições e a outra pessoa com a qual ela estava conversando falou, mas não existe mais isso. Falou isso, não existe mais isso, você entregar currículo nos locais, né? Que é uma realidade, né? É uma mudança total de paradigma. A gente sai do... Lembram, na época, quando as pessoas, claro, não tinham condições, você tinha o currículo vitae que você comprava na papelaria. Preenchia, colocava debaixo do braço e entregava. Acabou. Depois você começou a mandar por e-mail. Aí depois teve as plataformas de recrutamento. Agora é LinkedIn. Né? É perfil. Né? Cada vez mais, né? Os perfis profissionais, né? Então, aí, professor, voltando a essa questão dos cursos, né? Então, coloquem. Fiz o curso de Excel, coloca lá. Né? Fiz o curso de programação Java, coloca lá. Tá? Na parte do curso também ela é aberta, justamente para que você coloque as informações. Mas, por exemplo, a pessoa fiz um curso de corte e costura. Se a pessoa for da área de moda, se for estilista, aí sim. Então, tudo bem, a gente tem que colocar todos os cursos, mas desde que tenha uma conexão com o perfil. O próprio perfil ali. Exato. Né? Porque senão a pessoa sai colocando também tudo quanto é tipo de confeitaria e sou advogado. Né? A não ser que você esteja passando por uma transição de carreira. Ou né, vai tratar de direitos alimentícios. Enfim. É muito importante a gente voltar ao objetivo do LinkedIn. Como eu quero me mostrar? Né? Eu dou um exemplo básico meu. Assim, eu tenho uma outra formação. Né? Eu sou psicanalista. No meu LinkedIn não tem menções à psicanálise, porque é um trabalho que eu faço para além do LinkedIn. Então, no LinkedIn eu sou o Gutenberg, o professor, administrador, o gestor de gestão de pessoas. Né? Eu tenho um outro perfil, né, que eu vou trabalhar as questões da psicanálise, que eu tenho meu consultório, que eu atendo. Então, você pode fazer isso. Então, vamos inserir o máximo possível de informações, de cursos, mas desde que tenha uma conexão com o perfil que você está construindo. Exato. Né? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o Lucas advogado, o Lucas professor. Então, você vai inserir ele tudo aderente ao que você quer mostrar. Né? E é muito importante isso, né, professor Lucas, para não ficar essa miscelânea, essa mistura ali. Você não consegue entender. O cara sai da astrologia para culinária. Né? Então, assim, é realmente entender. Até para o recrutador. O recrutador ele também fica confuso se você coloca informações que não estão aderentes ao que você quer colocar, ao que você quer mostrar no seu perfil. Né? Então, chegamos nessa parte aí dos cursos, né? A gente está inserindo ali essa parte, algum outro, né, ponto, algum outro ícone que a gente pode inserir ali? Tem um último link, não é um ícone, mas é uma informação extremamente importante, que é o quase lá no fim do final, no rodapé da página do LinkedIn, que são as recomendações. Né? Acho que a gente passou um pouquinho, né, lá no nosso primeiro encontro, e aqui eu quero reforçar. Né? Primeiro comece a solicitar as recomendações. Para qualquer pessoa? Não. Primeiro você vai no seu círculo, né? O seu círculo de colegas que formou com você, suas antigas empresas, seus antigos chefes, né? Você vai mandar uma mensagem ali para ele. Esse campo não precisa de você abrir, ele já está lá no fim mesmo, né? Então é só clicar, solicitar recomendação.
Está bem escritinho lá embaixo, só dá a recomendação. Então, vai aparecer as pessoas que são da sua rede, e aí o LinkedIn ele já gera uma mensagem automaticamente. Então, vamos imaginar que eu estou pedindo uma recomendação para você. Então, quando eu clico no seu perfil, ó, no seu nome, vai aparecer assim: olá, professor Lucas, ou o nome que estiver lá. Olá, Lucas, estou aqui para te pedir uma recomendação sobre as minhas competências. Nananana. Você, quando eu clico, você recebe de maneira privada, isso é legal. Esse pedido. Né? Esse pedido é legal. E é uma outra dúvida que as pessoas ficam. Fica aberto o meu pedido? Não. Chega uma mensagem privada automática para quem você está pedindo a recomendação, e essa pessoa vai aceitar ou não. Então lá tem o aceite ou não aceite, vai declinar. Né? Então, aceitou, aceitou, né? A pessoa vai escrever: trabalhei com o professor Lucas, ótimo profissional, espírito de liderança, nananana, e envia. Depois que essa pessoa envia para você, você também tem a opção de aprovar. Porque imagina, às vezes pode ter uma pessoa que não gosta muito de você, e você pediu lá uma recomendação, ela colocou informações que não deveria. Então chega novamente para você e você vai aprovar ou não essa publicação. Aprovou, aí já aparece: professor Lucas te recomendou. Né? Então você pode pedir recomendação e recomendar alguém. Tá? Isso é muito legal porque, primeiro, fortalece que você tem conexões duradouras, assertivas dentro da plataforma, né? E para o recrutador é muito legal saber o que as pessoas têm falado de você. Fica ali na página mesmo, né? É como se a gente fazer um paralelo à época, né, do Orkut, aqueles depoimentos, né, que tinha, que as pessoas iam fazendo depoimentos e colocando. O LinkedIn, então, traz essa parte das recomendações. Então, Gutenberg, assim, eu acho que aqui a gente já está fechando, né, uma página que tem um diferencial, uma página do LinkedIn muito bem estruturada. A pessoa seguindo todas essas dicas, desde lá do lado A, onde a gente trouxe aquelas informações bem iniciais sobre a descrição do nome da pessoa, né, as informações básicas, e seguindo o que a gente está falando aqui, eu acho que a pessoa tem ali uma página bem estruturada. Não que ainda não tenha outros pontos que talvez a gente ainda possa comentar. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a pessoa seguiu tudo isso. Ela já consegue um bom engajamento? Ou será que ainda tem alguma dica para que ela possa, para além disso, trazer um maior engajamento para sua página do LinkedIn? Fazer a mesma coisa que as pessoas fazem com os perfis sociais: interagir. A dica não basta só criar uma página bonita. Não adianta eu criar o meu perfil todo, eu faço ele 100%. O meu não é 100% hoje. Tem coisa lá que eu ainda não fiz, porque é muita coisa, mas ainda não fiz. O meu não pode entrar por enquanto, não. Tô devendo aí. Né? Melhora muita coisa. Mas aí o que eu digo é assim: não adianta você fazer ele todo certinho, coloca as informações, tudo legal, e se você não interage. E aí, por isso que é interessante, o LinkedIn ele tem uma ferramenta que ele mensura o seu perfil de venda, chama SSI. É Social Sales Index, né? Esse é o índice de venda diante do que você dos concorrentes ali no LinkedIn, né? Isso aí daria, claro, uma outra conversa, né? Mas ele vai falar assim para você, Lucas: quanto que é o seu SSI? Quanto que é seu índice no LinkedIn? Eu digo que quase ninguém sabe disso. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando você clica no SSI, ele vai montar um relatório. Você está 30% abaixo dos profissionais da sua região, da sua área de atuação. Olha que incrível. E ele dá recomendação. Aí ele fala: como você pode melhorar o seu índice? Gratuito isso, não tem que pagar. O LinkedIn demonstra isso. Faça mais conexões, publique mais coisas da sua área, comente mais as publicações dos outros. Vem falando isso. É sensacional. Então a dica é: monta o seu perfil direitinho e interaja. E esse interagir, por exemplo, igual você acabou de falar aí, que é o SSI, SSI. Né, sugere
comente publicações. Isso é uma forma de interagir. Demais. Né? Faça publicações. Isso. Né? As pessoas não fazem publicação, não entendo. Imagina. Publica muito lá no Instagram e no LinkedIn praticamente não publica nada, né? Tem uma pessoa aqui falando que faz isso, né? Publica muito lá no Instagram, às vezes coisas profissionais, e no LinkedIn eu não faço esse link lá no LinkedIn. Mas teria, por exemplo, uma periodicidade ou... Aí eu vou falar a mesma que você tem nas suas redes sociais. Eu entro todos os dias. Para mim, é a minha principal rede, né? Eu fico lá postando ideias, eu faço enquetes, enfim, coloco realmente assim. E não Isso tudo são formas de interagir. Tudo são formas de interagir. Comentários, publicações. Fotos, né? É isso, assim, é muito do receio, sabe, professor Lucas, que as pessoas têm ainda. Eu posso postar uma foto no LinkedIn? É isso que eu ia perguntar. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas querendo buscar essa interação, mas que, por exemplo, eu estou almoçando em tal lugar. Uhum. Tá, e aí coloca isso no LinkedIn. Se for, por exemplo, um almoço de negócios, legal. Você pode até postar. Você está no restaurante tal, marca as empresas, com outras pessoas. Então é isso, assim. Estou. Momento muito agradável hoje. Estamos aqui conversando sobre gestão de pessoas no restaurante tal. Né? E a publicação ela tem que ser uma publicação que gere conhecimento, engajamento, informação. Não tem que ser uma publicação vazia. Uhum. Né? Então, você vai colocar que está no almoço, mas coloca que você está discutindo. Uhum. Coloca seus insights, né? Colocar isso, não ser uma simples publicação de foto, né? Eu faço muito isso. Às vezes eu vou dar aula e eu falo com a turma, pessoal, vamos tirar uma foto? O tema foi tão interessante hoje, falamos sobre cargos e salários. Tira a foto, coloca lá, marca os alunos comentam, né? E aí você, por exemplo, pode falar, hoje discutimos sobre esse assunto dentro de sala de aula, Exato. né? Colocamos em pauta essa discussão. Uhum. Então seria basicamente dessa forma, que não é a mesma coisa que uma publicação que você coloca, por exemplo, no Instagram, né? Nessas outras redes. E o LinkedIn, cada vez mais, ele está conectado às outras várias plataformas digitais. Sites jornalísticos, todos esses sites, né? E existe o ícone do LinkedIn nessas páginas. Então, imagina. Onde você pode fazer republicações. Pronto, é isso, né? Você está lá na página do jornal lendo sobre direito previdenciário. Você achou aquilo interessante, é uma informação que precisa ser republicada. Dali você já clica no ícone LinkedIn, já vai automaticamente. Você coloca, olha pessoal, que interessante, uma atualização em direito previdenciário e tal. É porque às vezes a pessoa tem preguiça, né? A gente tem às vezes um pouco de preguiça de ficar fazendo essas publicações. Então às vezes fazendo um repost, né? Fazendo uma republicação é uma forma de buscar essa interação, e que o preguiçoso consegue cumprir já com o vai seu atingir papel o objetivo, de estar, né, ali sempre presente, buscando mais engajamento, através de uma forma mais rápida, né, mais prática. Exatamente. E aí, eu achei muito interessante, SSI, que você diz. Onde ali que a gente consegue ver, assim, né? Mesmo a gente não tendo aqui o LinkedIn aberto, onde que eu vou ensinar um jeito super fácil. Vai no Google, na página do Google, coloca SSI LinkedIn. A dica é, seu perfil tem que estar logado. Seja no celular ou seja no computador. Já está aberto enquanto você está fazendo essa busca. Isso, exato. Abre uma nova guia, pesquisa SSI LinkedIn. Na hora que você clica, automaticamente já vai aparecer. Aparece o gráfico, vai falar assim, você é o número 3 da sua região, vai aparecer todas as informações. É muito legal. Que é como se fosse já uma consultoria, né? Já vai mostrando para você o que você tem que fazer para poder aumentar ali o engajamento dentro do LinkedIn. Eu acho interessantíssimo a gente falar sobre essa questão do engajamento do LinkedIn por causa disso. Porque eu até vejo, por exemplo, algumas pessoas que buscam esse engajamento, mas eu acho que o engajamento está vindo de uma forma equivocada. Eu, como leigo, não sou um profundo conhecedor, né, de LinkedIn, mas a gente percebe, né? A gente usa daquela plataforma e a gente percebe. E às vezes a gente vê que a pessoa está buscando o mesmo engajamento que está tentando no Instagram, a pessoa está tentando lá dentro do LinkedIn.
LinkedIn, né? Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa até vira piada ali naquele meio, né? E de ver vira. as coisas que ela tá postando. Eu tô falando isso de situações que eu já vi, né? Também já vivenciei. Que já acontecendo, de chegar assim pra mim e falar o que a pessoa tá postando dentro ali da página do LinkedIn, querendo buscar esses engajamentos. Gutenberg, mais algum outro ponto, alguma outra dica que você acha que poderia aqui passar pra gente? Não, eu acho que é isso. A gente atingiu o objetivo aí do lado B. A dica, se fosse deixar um mantra aqui, interage, interage, interage o tempo todo. Põe o ícone na tela inicial do seu telefone. Só de você já fizer isso, já é um grande avanço. Tá sempre ali na rede, né? Interagir Às vezes a gente cada perde vez tempo mais. demais nas outras redes, esquece aí do LinkedIn e depois tá reclamando, né? Exato. Que não tá tendo contato de empresas. Acho que o último ponto, tem uma questão da versão do currículo no LinkedIn, que a gente consegue tirar? Ah, sim, tem a versão. Hoje a gente fica muito em dúvida assim, qual o formato quando uma empresa pede o currículo, né? E tirando essas que querem ver o seu próprio perfil. O LinkedIn, ele tem uma opção de você baixar um currículo pronto, né? Então, basicamente logo abaixo do título, também tem 3 pontinhos, né? Mais informações. Você vai clicar, vai aparecer assim, salvar perfil. O próprio perfil do LinkedIn é salvo. Aí ele vai baixar um PDF com todas as suas informações. Dali você pode editar, mas já é assim, 90% caminho andado, porque para que você primeiro comece a fazer digitando coisa por coisa, o LinkedIn ele já extrai um perfil pronto. E aí você vai decidir, quero mandar ele desse jeito? Manda. Ou uma empresa muito direcionada, quero fazer umas alterações, tirar algumas coisas, ótimo, dali você já tem meio caminho andado, só vai tirando e manda, né? Então logo abaixo do título, 3 pontinhos, salvar perfil, aí ele vai baixar o PDF. É uma mão na roda. Eu vejo isso, tem muitos alunos que às vezes me procuram ali, né, no Centro de Estágio de Empregabilidade, falando de enviar, né, modelos de currículo, e tá aí, e às vezes esse aluno tem um LinkedIn, né? Exato. Tem um LinkedIn, dá para que ele já tenha ali montado um currículo e ele já poderia utilizar dessa ferramenta. E interessante que o modelo do LinkedIn de currículo é o modelo mais, é o que há de mais moderno. Porque a gente fica com dúvida, coloco meu nome centralizado ou não? Põe meu telefone do lado ou não? Onde eu coloco as informações de formação? Ele já monta, até de maneira muito visual, assim, bonito, né? Ele tem com escala cinza do lado. Ele já monta para você o que é de mais moderno no modelo de currículo, né? Então é só aproveitar mesmo. Gutenberg, novamente, né, foi um prazer estar aqui falando com você, ter certeza que todo mundo que está aqui nos acompanhando, né, aprenderam muito mais, pegaram várias dicas, né? Eu tenho certeza que o povo já deve estar falando, tem que ter a parte 3, né? Calma, pessoal, vamos seguir aqui a parte 2. Quem não assistiu, quem já assistiu, assista também o nosso lado A, né? A gente chama lado A, lado B desse bate-papo sobre o LinkedIn. E, pessoal, continue acompanhando aqui, né, as nossas redes sociais. Aliás, antes disso, agradecer novamente, Gutenberg, muito obrigado. Quem quiser falar com você, algum contato, quer deixar para o pessoal? Perfeito, quero assim, tiver dúvidas, pessoal, tô no perfil, no LinkedIn, basta buscar Gutenberg Fernandes, né? Eu já procurei, é o único que tem lá. Então, Gutenberg Fernandes no LinkedIn, tá? E também tô no Instagram com dicas para esse universo, né, de carreira profissional também, como Gutenberg Fernandes. Gutenberg, novamente, muito obrigado. Vocês que estão acompanhando aqui, né, o nosso canal no YouTube, o nosso Conexão Carreira, também agradeço, muito obrigado e continue acompanhando as nossas redes sociais, o LinkedIn também da nossa instituição, o nosso canal no YouTube. Com certeza, logo mais a gente vai estar voltando com mais programas tão interessantes quanto este. Muito obrigado e até a próxima.